Acolher não é o mesmo que permitir. Reflexões sobre imigração. Quando falamos de imigração, é comum ouvir a frase de que um povo deve ser grato por ter sido acolhido em determinado país. Mas será que isso é verdade em todos os casos? Será que, de fato, o imigrante é acolhido ou ele apenas tem a permissão de permanecer dentro de um sistema cheio de exigências, burocracias e limitações? É preciso separar duas palavras que parecem semelhantes, mas que na prática carregam significados muito diferentes: acolher e permitir. O que é acolher? Acolher está ligado a um ato humano, solidário e digno. Acolher é o que vemos quando um país abre suas portas para refugiados em situação de risco de vida, oferecendo condições básicas de sobrevivência, dignidade, acesso à saúde, moradia, educação e respeito. Acolher é olhar para o outro como pessoa, reconhecer sua vulnerabilidade e criar caminhos para que ele não apenas sobreviva, mas possa viver com dignidade e reconstruir sua história. É o que acontece em muitas nações que, diante de crises humanitárias, estendem a mão sem exigir taxas, prazos intermináveis, documentos inacessíveis ou burocracias que sufocam. O que é permitir? Permitir, por outro lado, está no campo das leis e regulamentos. É quando um país estabelece normas de entrada, permanência e legalização de estrangeiros, mas sem oferecer necessariamente condições reais de vida digna. O imigrante pode residir legalmente, mas enfrenta custos altos, exigências que mudam de um mês para outro, taxas pesadas, atrasos nos prazos de regularização, triagens intermináveis, pedidos de documentos e comprovantes que muitas vezes nem os próprios cidadãos locais conseguiriam apresentar. Permitir significa dizer: você pode ficar aqui desde que cumpra essas regras, mas sem a contrapartida do apoio humano e estrutural que caracteriza o verdadeiro acolhimento. O caso dos brasileiros em Portugal. Esse é um ponto sensível para quem vem do Brasil e tenta construir vida em Portugal. Muitos brasileiros chegam acreditando que encontrarão não só uma proximidade cultural, mas também apoio e respeito. Porém, na prática, muitos relatam sentir o peso de um processo que não é acolhimento, mas mera permissão. Há dificuldades em conseguir documentos no AIMA, atrasos constantes, exigências que mudam, taxas que se acumulam, impostos cobrados sem o devido suporte em contrapartida. E além da burocracia, existe outro desafio: a postura de uma parcela da sociedade que, em vez de ver os brasileiros como aliados históricos, culturais e econômicos, os enxerga com desconfiança, como se fossem um problema. Isso gera julgamentos, preconceitos e, muitas vezes, uma sensação de que a presença do brasileiro não é bem-vinda. Por isso é incorreto afirmar que o brasileiro está sendo acolhido em Portugal, como se recebesse uma dádiva, um presente. O que existe é a permissão legal, dentro de regras e limites estabelecidos pelo Estado, que também obtém benefícios claros da presença de trabalhadores, estudantes e famílias brasileiras, seja no consumo, no pagamento de impostos ou na renovação da força de trabalho. Direitos e deveres, escolhas e responsabilidades. A relação entre imigrante e país de destino não é de bondade, mas de direitos e deveres. O país escolhe, através de suas leis, permitir a entrada e permanência. O imigrante escolhe se submeter a essas condições, muitas vezes porque busca melhores oportunidades, segurança ou estabilidade. Mas não se trata de uma troca de favores. O brasileiro que se instala em Portugal paga impostos, movimenta a economia, contribui com mão de obra e enriquece culturalmente o país. Logo, não deve carregar o peso da gratidão eterna por algo que, em verdade, não é acolhimento, mas apenas permissão. Respeito mútuo é a base. O que se espera é respeito.
Respeito ao imigrante, que não deve ser visto como intruso ou ameaça, mas como alguém que busca, com esforço e dignidade, construir vida em outro lugar. E respeito também ao país anfitrião, que tem o direito de estabelecer suas leis e proteger seus interesses. Mas é preciso clareza. Uma coisa é dar as boas-vindas de forma acolhedora. Outra é simplesmente abrir a porta com dezenas de condições. Se uma pessoa está legal em um país, ela tem o livre arbítrio de escolher mudanças em sua vida, inclusive no aspecto geográfico. Isso são apenas questões legais e práticas. O que não se pode é vitimizar ou diminuir o valor de um cidadão imigrante que contribui tanto para Portugal com falas carregadas de pequenez e uma dose sutil de superioridade. O respeito não deve ser uma concessão ocasional, mas uma obrigação mútua. Deveriam existir leis mais rígidas para garantir esse respeito, não apenas pelo fato de todo ser humano ser digno, mas também porque em países como o Brasil, há milhares de portugueses vivendo, sendo permitidos e, na maioria das vezes, sendo muito bem recebidos. É necessário aprender e espalhar esse entendimento. Muitas falas precisam ser pensadas antes de serem pronunciadas, porque palavras moldam relações. Por isso, curta este canal, compartilhe este conteúdo e escreva nos comentários. Todo ser humano é digno de respeito, deve respeitar e ser respeitado.